Não existe terapeuta em grupo, nem serviços comunitários de psiquiatria para criança que tem que enfrentar aquela coisa embaixo da cama ou no porão, todas as noites. A coisa que ri e salta e ameaça, logo além do ponto onde a visão alcança. A mesma batalha solitária tem que ser travada noite após noite, e a única cura é a ossificação final das faculdades imaginativas. E a isso se chama idade adulta. Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai continuar a nossa saga de ler Stephen King do começo ao fim, em ordem de publicação. E o primeiro que a gente fez foi Carrie, e agora, em ordem de publicação, é A Hora do Vampiro, Salem's Lot, em inglês. De cara, assim, esse é um livro que também, como Carrie, né, é um livro que já faz parte do nosso consciente coletivo cultural, assim, ele faz parte da nossa cultura popular, porque grande parte da imagética do vampiro, a imagética dessas criaturas da noite, assim, e todos esses clichês, aspas, aí, que vem acompanhando, né, esse ambiente do vampiro, em muito vieram desse livro. Só que eu tenho então, assim, não é spoiler que existem vampiros, mas eu tenho um problema com a tradução do título desse livro aqui pro Brasil, A Hora do Vampiro. Por quê? Porque da maneira como o livro é escrito, supondo que você não conheça nada a respeito do livro, ou que você leu lá na época, né? Grande parte do livro, pelo menos quase que metade do livro, um pouquinho menos, mas assim, quase que metade do livro, você não sabe exatamente o que está acontecendo. O livro, a história ela vai te construindo uma sensação de perigo, uma sensação de inquietude, uma sensação de angústia, que você não sabe exatamente. Você sabe que tem alguma coisa muito errada, muito ruim, muito pesada ali acontecendo, mas você não sabe exatamente o que é. E conforme a história vai se desenrolando, ela começa a te colocar ali alguns pedacinhos de pão, assim, para você seguir a trilha, né? E aí você começa a chegar na conclusão, você fala, não, peraí, tem um vampiro aqui, né? Esse cara é um vampiro e tal. Então, meio que a princípio, esse grande primeiro arco, esse primeiro grande pedação de história, ele mais serve para nos apresentar a cidade em si, né? Quem são as pessoas que moram na cidade. Então é um livro que tem muitos personagens, então você passa grande parte do começo do livro conhecendo as pessoas, conhecendo a cidade. E apesar de ser uma cidade super pequenininha, vem também com esse tropo assim dos esqueletos no armário, né? Que todas essas cidades que parecem super normaisinhas, assim, que tudo super tranquilinho e nada de estranho pode acontecer numa cidade dessa. Você começa a ver que todo mundo tem alguma coisinha escondida, alguma coisa que se arrepende de ter feito, alguma coisa muito ruim no passado, e que essas coisas são meio veladas, nunca são comentadas, né, abertamente, mas meio que todo mundo sabe, né? Você tem a fofoqueira da cidade que faz questão de passar essas informações de geração em geração, né? E durante todo esse primeiro arco de apresentação da cidade em si, a gente sente que ela é uma cidade que, além dela ter esse background obscuro, né? Ela é uma cidade morta, né? Em qual sentido? Ela é uma cidade que é uma cidade quase só de pessoas mais velhas, né? As crianças, as pessoas mais jovens, assim que podem, já saem, abandonam e vão para a cidade grande, vão para outro lugar e tal, e meio que abandonam Jerusalem's Lot, né? Para não ficar ali. Então acaba sendo esse conceito da cidade que está morta, porque a vida acaba não se renovando, né? Então ela acaba acumulando
essa grande carga de histórias que são sempre repassadas e nunca se dispersa isso, porque são sempre as mesmas pessoas remoendo essas coisas durante décadas, né? Uma coisa legal, né, é que Salem Slot, né, Jerusalem Slot, é nomeada por causa de uma porca, né, a porca Jerusalém, que ela fugiu ali do chiqueirinho dela, né, e ela se enfiou no meio do mato ali e ninguém conseguia mais pegar a porca, né. E então todo mundo fala, aquele ali é o lugar da Jerusalém, né, o Jerusalem Slot, né, o pedaço da Jerusalém, é o lugarzinho dela. E aí nomeou-se a cidade, né, Jerusalem Slot, e depois ficou apelidada ali de Salem Slot, né, o lugar de Salem, né, da Jerusalém, né, enfim, a porca. Esse livro, ele traz também a primeira aparição de uma estrutura recorrente que o Stephen King usa pela bibliografia toda dele aí, né, que é do personagem protagonista autor, né, o Ben Mears, né, que é o protagonista da história, né, o personagem principal ali da história, ele é um autor de livros, né, e depois disso Stephen King começou a sempre colocar personagens autores, né, meio como se ele estivesse colocando ele mesmo na história, né? Tem até pessoas que fazem essa análise de que todos esses personagens escritores, esses personagens autores que o Stephen King coloca nos livros são uma versão dele, né? Ou pelo menos um avatar do Stephen King ali na obra. Eu não vou tão longe a dizer que sempre é uma versão do próprio Stephen King, mas, enfim, eu acho curioso o fato dele gostar de escrever escritores, né, e colocá-los nas suas histórias. Um outro personagem que meio que pode ser interpretado como uma versão do Stephen King é o Mark Petrie, né, que é um menininho, né, ele tem, acho que na faixa ali de seus 10 anos, 10, 12 anos, e ele é um menino que ele é fascinado por filmes de terror, então ele tem os bonequinhos dos filmes de terror, e tem bonequinho de vampiro, então ele conhece tudo a respeito desse universo mítico, sobrenatural, assim, e a respeito dessas criaturas das histórias em quadrinhos e dos filmes, né? Então, quando é necessário desse conhecimento, né, a respeito dessas criaturas, né, dos vampiros, no caso, justamente é o Mark que sabe das coisas. Ele sabe, não, a gente usa alho, a gente usa um crucifixo e tal. Então ele sabe como combater, né, a criatura. Isso é uma coisa interessante a respeito. Então meio que é uma versão criança ali do Stephen King, que foi uma pessoa que foi uma criança apaixonada por filmes de terror e quadrinhos, livros de terror, né? E, enfim, falando em livros de terror, existe uma sucessão de referências a outros autores, né, que o próprio Stephen King faz, né, os autores favoritos aí, ou que pelo menos o Stephen King goste muito e que tenham relação ali, né, com a história que ele está escrevendo, Shirley Jackson, por exemplo, o próprio Bram Stoker. Então, por diversas partes do livro, vão existindo essas referências que o Stephen King vai colocando ali a respeito desses outros autores que acabaram inspirando a escrita dele e a maneira como ele constrói, né, as histórias. Mas vamos lá. Esse aqui é o segundo livro publicado do Stephen King, né? E ele foi um livro super aguardado na época, né? Eu fui dar uma pesquisada a respeito, e ele foi um livro super aguardado, porque o Stephen King tinha acabado, um ano antes, ele tinha lançado Carrie, né? E Carrie foi um negócio, né? Carrie alavancou o Stephen King de ser um completo desconhecido para ser um autor best-seller, assim, ser um autor super famoso e tal.
Só que ele tinha um livro só, né? E quando foi anunciado que o Stephen King ia lançar um novo livro, né? Um novo livro do Stephen King, todo mundo queria saber, será que esse cara aí é daquela, tipo, One Hit Wonder, né? Aquelas bandas que fazem um sucesso e depois desaparecem, né? Será que o Stephen King seria um escritor desses, né? Veio, acertou uma obra na cabeça na cabeça do prego, assim, e depois as outras obras nunca vão chegar ali no mesmo patamar, no mesmo nível, né? E com A Hora do Vampiro, com Salem Slot, o Stephen King ele realmente se segura ali nesse pedestal assim que foi colocado, né, como um dos mestres do horror, né? E esse livro aqui é o que basicamente dá para ele o apelido de um mestre do horror, né? Porque é um livro fantástico, né? É um livro muito bem escrito, é um livro que te dá uma agonia o tempo inteiro, e é um livro que te deixa sufocado e você sempre você não consegue largar o livro, você precisa continuar porque você precisa saber o que vai acontecer, né? E de uma maneira que o Stephen King faz primordialmente, assim, né? Primorosamente ele faz, porque é muito bem escrito, muito bacana a maneira como ele escreve. E realmente o livro não te larga e você não consegue largar o livro. O livro é sobre vampiros, né? E vampiros na época que os vampiros eram cruéis, eles eram sanguinários, eles eram assombrosos, eles eram medonhos, né? Quando os vampiros eram vampiros mesmo, eles não brilhavam, né? E o Barlow, né, que é o vampiro, né, do livro, ele é desses implacáveis, assim, né? Porque ele é um personagem que você quase não vê no livro, ele aparece pouquíssimo, ele aparece em basicamente 2 cenas, né? Que ele realmente aparece, assim, e tem ações e tal. O resto você sempre sente a presença dele, você sabe, ele tem uma aura, né? Você tem a presença da figura Barlow, mas você nunca vê o personagem, você nunca sabe onde que ele tá exatamente. Então ele realmente ele é aquela sombrinha que você vê no canto do olho, assim, quando você vira não tá mais lá, assim, né? Ele é super assustador, assim, justamente por você não ter contato. De novo, ele é o medo do desconhecido, né? Você não sabe quem é esse cara. Mas a história gira em torno do Ben Mears, né, que é esse escritor, que ele tá voltando para a cidade de Jerusalém Lot, que é a cidade onde ele cresceu, onde ele morou quando ele era criança, quando ele era bem pequenininho. E ele teve uma experiência traumática, né, na mansão Marston, que era uma mansão que tinha um cara que tinha acontecido algo muito ruim lá, um cara tinha se suicidado, tinha matado pessoas lá dentro da mansão e tal. E ele, quando criança, tinha aquele desafio, duvido você entrar lá, né, na mansão e tal, não sei o que lá, e ele teve uma experiência traumática lá dentro, né? E aquilo meio que perseguiu o Ben Mears pela vida inteira dele. Ele, adulto, escritor já renomado e tal, ele quis voltar para a cidade para escrever a respeito dessa experiência traumática que ele teve quando criança. Então a ideia dele era justamente voltar e alugar a casa e morar ali na casa para conseguir escrever a respeito da casa, né? Enfim, e quando ele chega, a casa já tinha sido comprada, né? Comprada justamente por um tal de Richard Stracker, que ele é meio que um braço direito ali do chefão final, né? Que é o Kurt Barlow, né? E esse Stracker, ele é uma espécie de Ele é um humano, mas ele é um serviçal, ele tá sempre a serviço do vampiro, do Barlow em si, né? E em alguns pontos a gente tem mais contato com o Stracker em si do que com o Barlow, né? E em muitos pontos a gente acha que esse cara é muito sinistro, né? Porque ele não é um vampiro, né? Ele meio que tem um laço ali, né? Ele meio que não consegue se desvencilhar do Barlow, mas ele tem horas que você fala, esse cara tá fazendo essas coisas porque ele quer, né? Porque ele gosta, né? Ele é sinistro também, assim, né? E, enfim.
a grande questão é que o Barlow, a intenção dele é realmente transformar Jerusalém Slot numa cidade de vampiros, né? Então todas as pessoas ali, todas as pessoas que a gente passou um terço do livro, metade do livro, sei lá, conhecendo, começam a ser aos poucos transformadas ali em vampiros, né? E assim, o Stephen King, ele não tinha piedade nenhuma, ele não tinha pudor nenhum, ele matava todo mundo. Ele matava velho, ele matava mulher, ele matava criança, e tipo, você tem vampiro criança, você tem vampiro bebezinho, assim. O livro, ele é visceral mesmo, assim. E isso mostra o quanto que o Barlow era, assim, destacado da ele não era mais humano, ele era uma outra coisa, ele não se apegava mais a essas convenções humanas, né, de não vou matar criança. Não, o Barlow não tinha essa, vou matar criança sim, vou matar todo mundo, né, e transformar em vampiro. Agora tem uma coisa que não é todo mundo que o vampiro se alimenta ali, né, que vira vampiro automaticamente, né. Alguns viram, outros não, outros só morrem mesmo, né. E existe também uma outra possibilidade, que é a pessoa ficar meio amaldiçoada, né? Que eu acho que é a coisa mais legal. Um outro personagem que aparece, que se torna um personagem importante aí pro multiverso do Stephen King, né? Que é o Padre Callahan, né? Esse Padre Callahan, ele vai aparecer em outro livro lá na frente. Eu não vou dar spoiler de em qual livro ele aparece, mas ele aparece num outro. Quando a gente chegar nesse livro, a gente vai falar, olha, o Padre Callahan que apareceu lá pela primeira vez em A Hora do Vampiro, né? E tem uma hora que ele tá frente a frente com o Barlow, é uma das melhores cenas do livro, né? Que ele tá frente a frente com o Barlow, assim, ele é um padre, né? E então ele tá com o crucifixo, e o crucifixo tem um poder, assim, o crucifixo brilha, assim, né? Ele realmente consegue ir frente a frente ali com o vampiro, né? E o Barlow vira e fala, não, então se você é um homem de fé, se você tem tanta fé assim, né? Joga fora esses seus símbolos e tal, e vem a sua fé contra a minha, né? E nesse momento, a fé do Padre Callahan falha, né? E ele não tem mais o poder de ir contra o Barlow, porque ele realmente está, assim, abalado com toda aquela situação, né? Ele viu que assim, tremeu a base dele ali, né? Essa base religiosa, essa base de fé que ele tinha, ficou abalada realmente, né? Então, nesse momento, o padre perde a fé, né? E aí ele acaba tendo contato com o sangue do Barlow, né? Ele acaba bebendo o sangue do Barlow, e ele não vira um vampiro, né? Mas ele vira um amaldiçoado, ele meio que vai carregar uma mácula ali, ele vai... ele é sujo agora, né? Tanto que a próxima coisa que ele vai fazer, ele vai tentar voltar para a igreja, né? E ele não consegue entrar na igreja. A hora que ele chega na porta, assim, ele não consegue chegar na igreja. E nossa, é super forte, assim, né? E o Padre Callahan, que já era um padre com problemas, assim, ele era um padre alcoólatra e tal, né? Ele não era o padre bonzinho, a pessoa mais boazinha, mais certinha do mundo. Ele já era um cara com uma personalidade complexa ali, né? E aí agora ele é um amaldiçoado, né? E ele simplesmente abandona a cidade, né? Justamente por isso que ele pode aparecer em outro livro lá na frente. E, enfim, e nessa cena mesmo, né? Ainda o Barlow vira, né, pro Padre Callahan e aponta pro Mark, assim, e fala, esse menino vale 10 de você, né, porque ele sabe que o menino é poderoso, porque o menino acredita naquilo, ele leu todos os livros e tal, né, isso eu achei muito bacana, né, porque o Mark, ele tem fé naquelas histórias que ele acredita, e a fé do Mark é inabalável nele naquele momento, né, então ele fala, esse menino vale 10 de você e tal, e aí que a fé do padre quebra mesmo, né. Muito, muito bacana isso. E tem um trecho do livro que fala justamente sobre esse medo, né? Porque assim, tem muitas crianças no livro, né? Inclusive a história vai se desenvolvendo através do desaparecimento de uma criança, depois o outro menino acaba sumindo, o irmão desse menino acaba sumindo também, depois a gente vê esse menino aparecendo, né, já transformado em vampiro e tal, e
E tem uma passagem que o King ele coloca como que não existe acompanhamento psicológico para o medo da criança, né? Para aquele medo que existe daquele monstro que está dentro do armário, daquele fantasma que está no sótão. Aquele bicho que está debaixo da cama. Não existe acompanhamento psicológico para esse medo, porque os adultos não enxergam essas coisas, né? O adulto fala, não, tá tudo bem, tá, não sei o que lá, e empurra a bola para frente. E essa é uma luta que a criança vai ter que enfrentar ali dia após dia, noite após noite, durante a infância toda. E ele só sai dessa luta, só consegue abandonar essa luta quando quando calcifica, né, a imaginação da criança, quando essa imaginação está tão gasta e dura, já que ela não funciona mais, ela está calcificada, né? Isso se chama vida adulta. Falei, nossa, eu acho que a melhor frase do livro, assim, muito boa, assim. Bom, o Stephen King escrevendo no nível dele, que é lá em cima, né? Assim, muito bom mesmo. E tem cenas dele descrevendo a cidade, só a cidade, como um ser vivo mesmo. É uma cidade que tem essas pessoas e cada integrante dessa sociedade funciona como uma parte desse organismo todo que vai vivendo ali através das gerações, das famílias, através das décadas e tal. Muito bacana, mega livro. E eu já tinha lido ele quando adolescente, e fazia muitos anos que eu não lia, e agora com esse projeto de ler Stephen King do começo ao fim, né, do livro 1 até o 12 bilhões, eu tive a oportunidade de relê-lo, e recomendo a todo mundo pegar uma cópia de A Hora do Vampiro e Salem's Lot. Eu não sei como é que, se hoje em dia nas versões atuais ainda estão traduzindo como A Hora do Vampiro, ou se eles colocam Salem's Lot mesmo, não tenho certeza. Mas recomendo a todo mundo que leia, porque é um mega livro. Nossa, e você fica assim, sem ar o tempo inteiro. É bizarro o livro, e ele, mas assim, causa calafrio o tempo inteiro, porque você tem essa presença do Barlow que você nunca consegue ver exatamente, enfim, e é um banho de sangue, né? Se você procurar no dicionário banho de sangue, vem veja Salem's Lot, né? Leia Salem's Lot para definir o que é banho de sangue, porque morre muita gente, todo mundo que tá no livro pode morrer. Você não sabe, tem hora que você fala, não vai sobrar ninguém nesse livro. O livro acaba com a morte do último, não tem jeito. Enfim, mega livro. Seguindo nesse projeto, então o próximo livro é O Iluminado, que foi adaptado aqui, inclusive esse livro aqui que eu tenho é a versão com a capa do livro do Kubrick. E esse aqui eu também já li, e vou relê-lo pra gente poder falar dele aqui. Mega livro também, que eu lembro que tem umas coisas ali que me causam calafrios até hoje. Mega livro. Mas é isso aí. Então esse foi A Hora do Vampiro, Salem's Lot, de Stephen King. E obrigado por me aturar por mais um episódio. E nos vemos no futuro.